Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um web seminário do Nibo. Hoje a gente vai falar com você que tem dificuldade de implementar alguns processos na sua empresa contábil. Então, se você ainda está na área de risco na jornada do contador, esse web seminário foi feito e pensado exclusivamente para você. Fica atento, porque é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Meu nome é Luca, eu faço parte da equipe de marketing do Nibo, mais especificamente tocando a área de evento, e a gente traz hoje o Rafael Pediconi, da Contábil, para contar um pouco mais sobre como ele obteve sucesso na implementação dessas rotinas no escritório dele. Bem-vindo, Rafael. Vai ser um prazer imenso compartilhar um pouquinho da nossa história com o pessoal que está assistindo. Prazer é todo nosso. Para a gente é um prazer trazer boas empresas que têm virado referência em âmbito nacional para falar sobre como elas estão conseguindo mudar o dia a dia e a realidade da contabilidade. Então, antes da gente começar, eu queria convidar você que está assistindo esse web seminário a clicar aqui embaixo, dar o seu like no vídeo, se inscrever no nosso canal e clicar o sininho também para que todas as nossas notificações sejam enviadas para vocês todas as vezes que nós tivermos algum novo conteúdo. Rafael, tá na tua. Oi, beleza. Bom, pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da trajetória da Contábil, como que nós conseguimos desenvolver os processos internos, evoluir a parte de envio de documentação pelos nossos clientes, como que a gente conseguiu reduzir um pouco a nossa inadimplência e controlar também a parte de aplicações de multas. Enfim, foi um processo de evolução constante que nós tivemos aqui na Contábil e vai ser um prazer compartilhar com vocês. Tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela agora, para que vocês possam ver a apresentação que nós preparamos. Só um instantinho. Aí, acho que já está no jeito agora. Bom, esse é o logo da Contábil, a nossa carinha aí. Falando um pouquinho de mim, rapidamente, eu sou contador formado pela Uninove, aqui de São Paulo. Estou com a MBA em andamento aí pela FEA Ribeirão Preto USP, na parte de contabilidade em IFRS. Tenho uma atuação de mais de 10 anos na área contábil em empresas multinacionais e hoje estou sócio aí da Contábil Contabilidade. Sou consultor, palestrante e sempre muito apaixonado pelo sucesso dos nossos clientes. Bem, aqui na Contábil, nós utilizamos a contabilidade como uma ferramenta de gestão, para que o negócio ele tenha uma execução, tenha uma transparência entre gestores e investidores. Então, por meio da otimização de todos os processos financeiros e dos indicadores de resultado, aliado à tecnologia e assessoria especializada. Bom, o perfil dos nossos clientes que nós temos hoje na Contábil, aqui, na verdade, essas palavras todas, esses termos que nós colocamos na apresentação, é um mix do que nós temos hoje na nossa carteira de clientes versus o que nós buscamos. Então, tudo o que está aqui dentro hoje é o que a gente já tem um pouquinho e um pouquinho que a gente busca. A gente tem clientes que almejam crescer, demandam assessoria, temos clientes também de negócios tradicionais, aqueles clientes que valorizam os números, clientes engajados, que buscam proximidade com a contabilidade, preocupados com gestão, negócios tecnológicos. Então, o que nós temos aqui é um mix daquele cliente ideal que nós estamos buscando. Que enxerguem realmente, que queiram enxergar a contabilidade como uma ferramenta de gestão, estejam também atenados às novas tecnologias. Para começar, dentro dos temas que nós temos, a gente vai comentar um pouquinho como que nós conseguimos eliminar 100% do uso de papel aqui dentro da Contábil. Nós sempre tivemos uma questão de cultura interna, de economia, de posicionamento de mercado mesmo. Olha, não gostamos de papel, queremos economizar, tem uma questão sustentável envolvida com isso, e acumular papel é uma coisa bem chata, né? Então, desde o começo da Contábil, a gente não gostava muito de usar papel, mas, infelizmente, não tem como fugir disso no mercado contábil. E aí, no início do escritório, nós tínhamos uma área do cliente que era dentro do nosso site, ela era vinculada à plataforma do nosso site. Nós não tínhamos um processo definido para todos os clientes. Então, para cada cliente tinha um processo diferenciado, porque essa área do cliente, ela não era muito fácil de ser utilizada, ela não era intuitiva, então não gerava o engajamento para que o cliente ele quisesse usar aquela área, ele não via um valor dentro daquilo. Então, acabou se criando um processo diferente para cada cliente. Com isso, nós tínhamos pilhas e mais pilhas de papéis acumulado, gasto com motoboy, e tudo isso
ocasionava entregas sempre no limite do prazo. Então, estava vencendo determinada obrigação, estava fazendo a entrega, porque tudo vinha de formas diferenciadas, né? Tinha cliente que mandava via e-mail, tinha cliente que compartilhava a nuvem dele com a gente, cliente que mandava via motoboy, então tinha, assim, documentos vindos de todas as áreas, de todos os locais. E criou-se isso foi acontecendo por muito tempo, e chegou um tempo que a gente não estava dando mais conta dessa situação. Qual foi o resultado disso? Processos atrasados, o pessoal da equipe ficava sempre confusa com as diferentes maneiras de entrada de documentos e informações. Eles não sabiam, poxa, eu acabei de receber um documento via motoboy, eu preciso fazer o fechamento do meu outro cliente, por onde vai vir essa informação? Agora eu vou ter que ir na nuvem dele, ou eu vou ter que abrir o e-mail? Então, isso não era muito bem definido internamente, gerava uma confusão gigantesca com a equipe. E os clientes, eles estavam muito habituados já ao envio das informações e da documentação da maneira que ele bem entendia, porque para o cliente é cômodo, ele define o que é melhor para ele, eu prefiro via motoboy, contábil, me mande o seu motoboy para buscar, ou eu vou mandar via e-mail, ou eu já utilizo um drive, nuvem, então eu vou compartilhar com você o meu drive. Para o cliente, é melhor, se não gerar nenhum tipo de mudança para ele, vai ser mais vantajoso, ele vai continuar na zona de conforto dele. A alternativa que nós criamos com isso, que nós tivemos uma ideia, né, seria, poxa, a gente precisa ter uma forma centralizada de receber essas documentações ou de receber essas informações dos nossos clientes, porque a gente começou a ter um crescimento do número de clientes, a nossa carteira começou a crescer, e a gente percebeu que se ficasse daquela forma, sem um processo muito bem definido, aquilo ia sair completamente do controle. E aí nós tivemos uma ideia, como uma alternativa, que era criar um sistema próprio, uma área do cliente própria, que fosse também integrada ao nosso site, mas que ela fosse de uma usabilidade mais fácil do que a que até então nós tínhamos dentro do nosso sistema. E aí nós começamos a buscar empresas de tecnologia que atuavam na criação desse tipo de solução. E aí foi um momento que nós nos deparamos com diversas barreiras. O primeiro deles é o alto custo. Para você desenvolver uma plataforma própria de envio de documentação, remessa, enfim, uma área do cliente propriamente dita, é um custo muito alto quando você está num cenário de uma microempresa. Então, a maior barreira que nós tivemos inicialmente foi o alto custo. Além desse alto custo, tem a questão de ser um processo extremamente trabalhoso, extremamente cansativo, moroso, porque você tem que desenhar completamente a área do cliente como você quer, desde o zero, para deixar com a cara da sua empresa, né? Então, isso é um processo extremamente cansativo, difícil. E, além de tudo isso, ele se torna um processo muito incerto e arriscado, porque você vai investir, vai ter um alto custo, vai perder tempo de trabalho, é cansativo, moroso, e você não sabe se vai ter a aceitação correta do cliente, né? Vai precisar validar aquilo, e muitas vezes pode ser que seja necessário uma atualização ou uma alteração naquele modelo que foi criado. Então, foram inúmeras barreiras que nós encontramos na possibilidade de criar uma área própria. E aí foi quando nós tivemos a solução, né, que nós conhecemos o NiboDocs e a área do cliente da Nibo. E nós conhecemos o NiboDocs, na verdade, não procurando uma área do cliente, nós estávamos procurando uma ferramenta para auxiliar na conciliação bancária. A gente já tinha clientes na nossa carteira que utilizavam a gestão financeira, então fazíamos já a conciliação pela ferramenta, e aí nós estávamos buscando como fazer a conciliação de uma maneira automatizada de clientes que não tivessem a gestão financeira. E a gente identificou uma ferramenta da Nibo, chamada Controle de Caixa, que já vinha com o Nibo Obrigações, com o NiboDocs. E falamos, poxa, é exatamente o que a gente está buscando, um custo extremamente acessível e atrativo, e que já está em andamento, então outros profissionais utilizam, já foi validado, tem uma interface legal de utilizar, e essa foi a solução dos problemas que nós tínhamos para centralizar a gestão de documentos com o escritório, né? Fizemos a parte de implantação do NiboDocs, conhecemos toda a configuração, como funcionaria, como seria essa comunicação com o cliente até então,
E aí nós conseguimos fazer a implementação disso, e foram 3 etapas, né? Primeiro, nós aplicamos o Nibo Docs para aqueles clientes que já utilizavam a gestão financeira do Nibo. Então, eles já conheciam a plataforma, já gostavam, já tinham facilidade para aderir a isso. Então, começamos com eles, rodou muito bem, tivemos um feedback super positivo, olha, está avançando, realmente era o que a gente precisava. Na sequência, nós fomos para os clientes que não utilizavam a gestão financeira ainda e que tinham facilidade na aderência de novas tecnologias. Como o nosso público-alvo são startups, então pegamos esse segundo público e lançamos tudo no Nibo Docs e falamos, olha, a partir de agora não teremos mais compartilhamento de nuvem, não teremos mais documentos via e-mail nem físicos, vai ser tudo pela área do cliente. Também foi um sucesso, os clientes eles gostaram bastante, rodou muito bem. E aí o terceiro grupo que nós tivemos de clientes foram aqueles clientes mais tradicionais, que nós deixamos por último justamente por uma questão estratégica, que nós sabíamos que ia ter uma grande resistência na aplicação de tecnologia. São clientes empresas de mais de 20 anos de mercado, que estão acostumados a seguir já uma cultura de papel, então eles querem papel, parece que eles sentem segurança em mandar papel e receber papel. Então nós atacamos esse grupo por último, porque nós já tínhamos validado com os outros clientes que são aderentes à tecnologia, vimos alguma coisa ou outra que precisaria ajustar dentro do nosso processo e partimos para esses clientes. E como que nós fizemos isso? Nós mostramos a eles quais seriam os benefícios que eles teriam em utilizar a plataforma do Nibo Docs, que basicamente seriam agilidade. Então, nós falamos, empresário, hoje nós reconhecemos que as informações estão chegando muito tarde para vocês, as guias de impostos estão chegando quase que no dia do vencimento. Com a implantação dessa ferramenta, o principal benefício que nós vamos conseguir entregar para vocês é a agilidade. Então, nós nos comprometemos a enviar as documentações para a sua empresa com muita antecedência, sem a necessidade de ficar gerando e-mail, sem a necessidade de mandar um motoboy vir aqui buscar. Então, nós fomos muito fortes nesse sentido. E mostramos para eles também a segurança disso. Explicamos o que é uma plataforma em nuvem, que ele poderia acessar isso de qualquer computador, isso não precisaria ficar especificamente instalado em um computador que ele usa sempre, ou um celular, nada, que ele poderia acessar isso da casa dele, por exemplo. Então, isso nos ajudou, esses argumentos que nós tivemos com esses clientes mais tradicionais, para que eles aderissem à área do Nibo Docs. E aí, em 3 meses, nós conseguimos 100% da nossa carteira de clientes dentro do Nibo Docs. E assim, os benefícios que isso nos gera, até hoje, né, o processo está em andamento, nós temos diversos benefícios. Então, o processo ele foi unificado, agora tudo chega através do Nibo Docs. A equipe, ela sabe que os documentos estarão disponíveis lá. Os clientes, eles recebem o e-mail com o pedido de documentação sempre no primeiro dia útil. Então, o cliente está sendo lembrado da responsabilidade que ele tem que mandar essa documentação. E isso de uma forma automatizada, sem a necessidade de uma pessoa do escritório ter que mandar um e-mail ou ter que ligar para o cliente e falar, olha, você pode mandar a documentação? Não, o sistema já faz isso automaticamente. Eliminamos completamente o uso de papéis. Hoje, os únicos papéis que nós temos dentro do escritório são documentos societários, cópia de RG, CPF, contrato social que precisa ter. Isso gerou também uma economia muito grande de motoboy. E a própria equipe ficou extremamente mais engajada, ela sabe o que ela tem para fazer. Quando o cliente ele faz o upload da documentação, a equipe já recebe um e-mail falando que o cliente X mandou a documentação. Então, foram só coisas boas, foi um processo, óbvio, foram 3 meses, eu considero até que foi um tempo rápido para implantar em todos os nossos clientes, visto que nós tínhamos clientes mais tradicionais também, mas eu considero um prazo razoável aí que a gente conseguiu deixar 100% dessa forma. E aqui nós temos o manual de bordo, que quando um cliente novo ele chega na Contabime, nós nem damos mais a opção para ele de envio de documentos por malote, por e-mail. Quando a gente está apresentando
a proposta para ele, a gente já fala que nós temos uma área do cliente integrada, totalmente sem custos, que isso já está embutido nos honorários dele, e que o envio de documentações para a contabilidade, ela vai ser feita através da área do cliente. Então, o cliente ele entrou, começou com a Contab.me, no primeiro dia útil do contrato conosco, ele recebe um manual de bordo. Dentro desse manual de bordo, nós colocamos como vai funcionar essa parceria. Nós detalhamos departamento por departamento, e dentro do departamento contábil, a gente coloca como funciona a área do cliente, como que vai funcionar para ele mandar essa documentação. Então, a gente mostra sempre a facilidade para evitar qualquer tipo de resistência. A gente não deixa o cliente ter resistência ao processo digital, porque ele é benéfico não só para nós que estamos executando as atividades, mas para o próprio cliente mesmo, né? Ele, do conforto do escritório mesmo dele, ele já faz o upload, a gente já recebe em tempo real, é agilidade. E é isso que a gente vende. Então, o cliente, ele recebe esse manual de bordo e ele está já apto para utilizar essa ferramenta. Bom, pessoal, referente a essa parte de papel, era isso, a gente tem bons resultados. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês como que a gente conseguiu organizar o dia a dia da nossa empresa, eliminar os problemas com multa e também com a inadimplência. No início do escritório, nós tínhamos aí controles de tudo que nós tínhamos para fazer de forma manual. É muito comum no mercado contábil, o escritório, quando ele começa, ele tem uma carteira pequena de clientes, às vezes 1, 2, 3 clientes, ele fala, poxa, eu vou controlar tudo isso em Excel mesmo, eu vou anotar isso no meu caderninho, eu vou lembrar, poxa, eu tenho poucos clientes, eu vou conseguir me lembrar quando eu tiver que entregar um SPED, quando eu tiver que entregar DAS, uma DCTF, é tranquilo. Então, na Contab isso não foi diferente. Nós começamos com um controle extremamente manual, nós não tínhamos um mapeamento de todos os nossos processos, os prazos e as datas, eles não tinham uma supervisão de ninguém controlando isso. Então, era entregue, ok, mas não tinha um double check, né? Não tinha uma outra pessoa vendo, olha, realmente foi entregue. E com isso, a gente tinha sempre as entregas no limite do prazo. Então, a DCTF vence no dia 22, estava fazendo a entrega da DCTF no dia 22. Então, com tudo isso, foi uma situação assim, que com o crescimento da carteira de clientes, isso começou a ficar bastante insustentável. Qual foi o resultado disso, dessas entregas manuais, e não ter um controle bem mapeado, não tem nada muito bem definido, né? Tivemos nossa primeira multa por atraso na entrega de uma DCTF. A nossa sorte é que essa DCTF foi de uma empresa que tinha pouca movimentação, então a multa foi gerada no valor mínimo de R$500, mas quando você paga uma multa é extremamente frustrante. Você ter que arcar como uma multa, são R$500, poderia estar pagando uma outra conta do escritório, que no começo tem um orçamento extremamente enxuto. Eu não tenho como virar para o meu cliente e falar, olha, cliente, esse mês você vai pagar uma guia a mais, porque eu errei, tá? Eu não entreguei sua DCTF. O cliente, ele não quer saber disso. Ele contrata o profissional para ele não ter que se preocupar. Então, o escritório teve que assumir essa multa. E também a questão dos pagamentos dos honorários em atraso, né? Nós não tínhamos um processo também de cobrança muito bem estabelecido. A gente gerava lá a nota fiscal de serviços, gerava o boleto, mandava para o cliente, e isso ficava lá, vamos dizer assim, a Deus dará, né? O cliente, ele pagava se ele lembrasse, não tinha um sistema de régua de cobrança, não tinha absolutamente nada disso. Qual foi a alternativa que nós tivemos com isso, né? Então, chegamos ao ponto de ter essa multa da DCTF, tínhamos também o problema de inadimplência, de clientes que se esqueciam. Os nossos clientes, eles não são, nós não tínhamos, na verdade, um grande problema de inadimplência. O problema era cliente que esquecia. Então, a gente mandava o boleto para ele pagar lá com 10 dias de antecedência, chegava no dia do vencimento, não tinha régua de cobrança, não tinha ninguém lembrando ele simplesmente se esquecia. E aí, o que nós tivemos como alternativa? Um sistema exclusivo para controle de prazos.
nós fizemos uma busca, assim, muito grande de sistemas que pudessem fazer isso para nós. Encontramos muita coisa, tinha muita coisa legal, tinha muita coisa também muito difícil de usar. Foi uma procura, acho que de 2, 3 meses mais ou menos, tentando achar o sistema ideal para fazer isso. E aí encontramos finalmente um sistema que parecia que ia salvar a vida e acabar com os problemas de prazo de entrega das obrigações e acabar com o problema da inadimplência por esquecimento dos nossos clientes. E, infelizmente, não foi da maneira como a gente pensava, não era nada tão maravilhoso assim. Os processos, eles eram extremamente manuais, a gente tinha que ficar criando, sabe, linha por linha, prazo por prazo, não tinha integração com outros processos, então tinha a obrigação lá para ser feita no dia X porque o contador cadastrou. Mas era só aquilo, morreu. Tinha que entrar lá e dar baixa na obrigação. Acabou. Não tinha nem como fazer o anexo do comprovante de entrega para controlar nada disso. Não tínhamos relatório de supervisão, então quem baixava a obrigação era a única pessoa responsável por visualizar aquilo, os vencimentos eles eram falhos, tinha difícil usabilidade, e o resultado de tudo isso, a equipe ela acabou não se adaptando. Então, chegou a um ponto de olhar essa ferramenta e ver que tinham muitas obrigações lá que o pessoal não tinha feito a baixa, por uma simples questão de não se adaptar. Falar, poxa, o contador não está olhando o sistema porque não tem relatório de gestão. O sistema não é tão bom assim. Por que eu vou usar isso, né? Eu posso olhar, mas eu não vou dar baixa, eu não vou usar da maneira correta. Então, novamente, chegamos a um ponto de temos um problema. O sistema que nós implementamos de gestão de tarefas, gestão de prazos, ele não é eficaz. Foi aí que nós tivemos a solução, né? A gente estava utilizando esse sistema até então, mesmo insatisfeito, mas pelo fato de a gente ter procurado bastante esses sistemas, então a gente falou assim, poxa, se eu começar de novo, não vai dar. E aí a grata surpresa que nós tivemos no NIBO Conference em 2018, durante a apresentação do Gabriel, ele mostrou o que viria a ser o NIBO Obrigações. E, gente, assim, durante a apresentação dele, nós tivemos a oportunidade de levar a nossa equipe toda no dia do NIBO Conference 2018, então nós sentamos todos juntos, hora que ele começou a mostrar o que seria o NIBO Obrigações e quais eram as facilidades que seriam geradas para nós, eu olhava para o rosto da equipe, assim, principalmente o pessoal do fiscal, eles falavam assim, puxa, a gente precisa disso, e a gente precisa disso a todo momento, porque a gente via a possibilidade de ter uma agenda de obrigações, né, bastante integrada com tudo, e só que você poder fazer o upload das obrigações e ele converter, assim, era uma coisa que parecia mágica que a gente estava fazendo. Então, o pessoal, assim, na hora da apresentação, o pessoal ficou extremamente engajado, falou, nossa, a gente precisa disso, Rafael. Ver com o pessoal da NIBO como é que funciona. E aí nós tivemos, a hora que acabou o NIBO Conference, eu fui conversar com o nosso gerente de relacionamento da NIBO, o Felipe Manes, falei, cara, eu preciso disso aí, a gente está utilizando uma ferramenta que não é legal, a gente precisa muito evoluir, porque os nossos clientes estão crescendo, a equipe não está engajada com o que a gente está utilizando atualmente, precisamos disso. E nós tivemos a grata surpresa de ser convidados para ser um dos beta tester dessa ferramenta do NIBO Obrigações, e aí nós já nos apaixonamos. Logo nos primeiros testes, vimos que o controle de vencimentos, eles eram extremamente integrados com tudo, a gente tinha visão de um painel de tudo que está acontecendo, isso por cores, verde está entregue, vermelho não foi entregue, então muito fácil de utilizar. As baixas seriam de forma automática, então quando a equipe finalizasse a geração de um imposto, por exemplo, lança dentro do NIBO Obrigações, ele já baixa automaticamente sua obrigação. O envio também passou a ser de forma automática para os nossos clientes. Então, novamente, tivemos um avanço aí, não só nessa parte de controlar as obrigações, mas no ganho do nosso tempo também. Porque a equipe, quando ela termina uma determinada obrigação, ela gera um imposto, por exemplo, ela tinha que pegar, abrir um e-mail, redigir um e-mail, colocar, olá, prezado cliente, segue a guia referente ao Simples Nacional.
vai lá e anexa o documento e manda. Isso para todos os clientes. Quando você tem uma carteira de clientes já considerável, isso é maçante, é uma situação muito complicada. O envio automático, não. A gente faz hoje o envio por lote dessas obrigações. Então, para que vocês possam ter uma ideia, isso são números de fato, antes de ter esses processos muito bem definidos, utilizar um nível de obrigações full, nós enviamos as guias para os nossos clientes do Simples Nacional sempre por volta do dia 18, 19. Olha isso, sendo que a guia vence no dia 20. Hoje, eu posso falar hoje, dia 5 de julho, nós enviamos já todas as guias para os nossos clientes, utilizando a ferramenta do nível obrigações. Tudo em lote, tudo bonitinho. Então, assim, foi como eu posso dizer, uma revolução dentro do nosso escritório, né? E falando um pouquinho aqui da GF também, que a gente soube exatamente que o escritório poderia utilizar dentro do nível Conference 2018, a gente começou já a utilizar também na sequência a GF, e nós utilizamos as cobranças integradas com os nossos clientes, e isso ajudou a reduzir muito a nossa inadimplência por esquecimento. Como a GF ela tem aquela régua de cobrança, então os nossos clientes eles recebem, a gente centralizou as cobranças do escritório dentro da GF, o cliente ele recebe lembretes de cobrança. Hoje, a nossa inadimplência ela é praticamente zero, e eu posso garantir que ela não acontece por esquecimento do cliente, porque ele sempre é lembrado. Esse é o manual de bordo, novamente, aí mostrando para vocês aí a parte fiscal, como é que funciona, que a gente mostra para o cliente como que é feito o envio para ele das guias de impostos, que aí é atrelado ao nível obrigações, né, que a gente apresenta ao departamento fiscal, é responsável pelo departamento fiscal, que é a Sabrina, e que os documentos eles vão ser enviados através da área do cliente e também sempre vai ser enviado um e-mail para ele toda vez que o escritório fizer o upload de um novo documento. E que, além disso, ele vai ser lembrado no dia do vencimento que ele tem aquele imposto para pagar. Então, ele já recebe o manual de bordo, ele vê lá que nós temos o nível Docs e ele vê também que nós temos o nível Obrigações, que é essa interação que nós temos com os nossos clientes. E utilizando todas essas plataformas de tecnologia, um dos desafios é engajar o nosso time para o uso dessas plataformas, né? Despertar o interesse deles em querer essas tecnologias. O que é importante a gente definir é que quando o empresário contábil ele pensa em implantar um processo de melhoria, a fazer a adesão de uma nova ferramenta, que seja, a primeira pessoa, os primeiros envolvidos no processo que vão validar é o time. Então é o que a gente sempre fala aqui, que o time ele é o primeiro validador de qualquer processo de melhoria que o escritório ele pretenda ter. Por isso que é extremamente importante ter o pessoal engajado. E como que aqui dentro da Contab nós fazemos isso? Nós fazemos, a princípio, uma seleção com candidatos que nós temos a facilidade, que a gente enxergue que eles tenham a facilidade com recursos digitais. Os nossos processos seletivos, eles ocorrem mais da metade dele de forma online, então a gente tem uma interação muito forte com os candidatos através de chats, através de videoconferência, justamente para ver se ele tem aptidão para utilizar a tecnologia. Nós entendemos também qual é o perfil daquela equipe, da equipe que está conosco atualmente. Nós criamos os processos de acordo com as capacidades de cada um. A gente vê, então, você tem um pouco menos de aptidão para tecnologia, então a gente vai criar um processo de acordo com a sua capacidade. Né? Nós queremos que todo mundo tenha 100% da adesão dos nossos processos, mas isso é de uma forma gradativa. Com isso, a gente também oferece sempre treinamentos constantes, então o pessoal está sempre vendo cursos, assistindo web seminários como esse, sempre para ter uma atualização constante, ver o que está acontecendo, eventos também, sempre que a gente tem a oportunidade, a gente leva a equipe, principalmente quando são eventos de tecnologia e inovação, a gente procura participar do maior número de eventos que a gente possa, e isso ajuda a equipe a estar extremamente engajada, sabe, ver o que está acontecendo, poxa, o mercado realmente está super tecnológico, embora a contabilidade seja uma coisa que está passando por um processo de migração, né? Hoje nós estamos muito mais tecnológicos, muito mais digitais do que há alguns anos atrás,
mas ainda assim existe uma barreira, né? Então, a equipe, ela estando dentro de tudo isso, desse mundo de tecnologia, ela fica extremamente mais engajada. E com isso, a gente consegue delegar muito mais, dar autonomia para a equipe, que também é uma coisa que deixa ela engajada. Quando você tem uma equipe que é muito dependente do contador responsável, ela não se sente confiante, ela não se sente engajada mesmo. Fala, poxa, tudo que eu vou fazer, eu preciso da validação do meu chefe. Qual é o meu papel verdadeiramente aqui dentro, né? Então, com a tecnologia, a gente consegue dar mais autonomia para o funcionário seguir com as próprias pernas, vamos dizer dessa forma, e ele fica extremamente mais engajado, né? Ele fala, poxa, eu vou seguir então dessa forma. Aqui nós temos algumas dicas que nós sempre comentamos com colegas, até internamente com o pessoal da equipe, que não adianta a gente implementar os processos em plataformas digitais pensando somente no cliente, a gente precisa ver a nossa equipe, qual é o perfil da nossa equipe. O pessoal está apto realmente a utilizar essa nova tecnologia? O pessoal gosta de tecnologia? Então, a gente precisa verificar esses pontos também. O time ele precisa perceber quais são as vantagens que estão inseridas com as mudanças no contexto. Então, é o que aconteceu com a implantação do Nibo Docs. A equipe enxergou que aquela tecnologia que estava chegando, no fundo, iria agilizar o processo dele, né? O perfil do time, ele também, ele aponta quais são as ferramentas, os processos, o que é bom realmente para um processo que é adequado para que a gente consiga implantar dentro do nosso escritório. E com tudo isso, a gente consegue criar metas e objetivos que são claros, alinhados com processos de entrega do escritório. Um exemplo disso que nós temos aqui na Contabime são as metas que nós criamos para o nosso time, baseado em basicamente 3 pilares, né, que são, a gente tem um plano que vocês estão vendo aqui de a concessão de um bônus, que é o 14º salário. E aí esse bônus, ele tem uma estrutura que 50% dele é a meta da empresa, que isso é amplamente divulgado com todos, 20% é parte de instrução e treinamento e 30% é entrega no prazo. Então, como que a gente controla principalmente esses 30% de entrega no prazo? É utilizando a tecnologia. Então, a equipe, ela está completamente engajada a utilizar a ferramenta, porque ela gosta, porque ela sabe que isso vai tornar o trabalho dela mais ágil, mas ela também sabe que é uma obrigação dela, que isso faz parte da estrutura de bônus que a empresa criou para oferecer para ela. Né? E nós temos um plano de crescimento pessoal aqui dentro da Contabime, que a gente tem reuniões mensais de feedback, nós temos a trilha de conhecimento, que eu já comentei um pouquinho, que a gente está levando sempre todo mundo a eventos que estão ocorrendo de tecnologia, o bônus, que eu já falei, do 14º salário, e avaliação de desempenho. Bem, pessoal, era isso o que eu tinha para falar para vocês. Eu vou voltar aqui para a tela agora, parar de compartilhar. Bem, era isso que eu tinha para passar para vocês. Foi um prazer enorme poder compartilhar isso, a trajetória da Contabime, como que nós conseguimos evoluir, sair de um patamar que a gente tinha de processo zero mapeado, multas, inadimplência. Claro, a gente tem muito para crescer ainda, somos um pequeno escritório de contabilidade ainda, mas acho que a gente está no caminho certo. Agradeço imensamente, novamente, o Nibo. Nós temos o Nibo como um parceiro gigantesco aqui das operações da Contabime. Foram eles que nos proporcionaram diversas ferramentas, então a gente tem muito a agradecer. Rafael, da nossa parte é uma honra e é um orgulho ver a forma como você vinha aplicado essa revolução toda na sua empresa contábil. Fazendo uma analogia muito rápida ao que a gente está chamando, né, da montanha do contador, da jornada do contador, você nessa área de risco, né, o contador que fica nessa área de risco, ele tem uma probabilidade muito grande de fracassar caso ele não coloque a mão na massa e veja que as mudanças chegam, mas chegam para o bem. A tecnologia está chegando como uma aliada, não como uma concorrente. E durante essa sua apresentação, algumas coisas me chamaram muita atenção. A primeira delas foi quando você falou sobre o Nibo Docs.
né? A gente sabe que as empresas contábeis têm custos absurdos, alguns deles até são muito difíceis de serem mensurados, como, por exemplo, o custo do erro. Então, quando você tem um envio de documento físico e você envia um documento errado, o tempo que você demora para receber ou para enviar um documento novamente, e se acontecer algum acidente com o motoboy, o tempo e o dinheiro que você vai perder em cima disso, são custos de papelaria, é o custo de manutenção da impressora, é o custo de reposição de tinta, né, fazer esse tipo de matemática é muito difícil porque você não está colocando aquilo no seu orçamento diário. E você falou sobre como isso impacta positivamente quando você tira essa responsabilidade, você tira esses custos do seu dia a dia e você implanta um sistema totalmente digital. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi quando você tocou no assunto de clientes. A sua estratégia para clientes ela foi brilhante. Você começou por quem tem menos dificuldade, depois você foi para o cliente intermediário e você finalizou naquele cliente que é muito complicado de mudar. E eu queria te perguntar com relação a isso, de que forma você se aproximou do cliente, além de mostrar os benefícios, como você fez para que ele fosse educado, para que ele visse como fazer? Você fez algum acompanhamento diferenciado? Existiu uma meta dada para a sua equipe para que eles convertessem esses clientes? Como é que foi essa didática, essa dinâmica na sua empresa? Tá certo. Bom, com esses clientes mais difíceis, é o que eu disse, nós fomos direto ao ponto de que vamos oferecer para vocês uma agilidade maior na nossa entrega. Então, reconhecemos que a nossa entrega hoje ela é falha, nós temos atrasos nos processos, até pelo fato de envio de documentações, ser totalmente descentralizado. Então, o ponto principal que nós atacamos foi, vamos entregar a sua contabilidade com a maior antecedência. Esse foi o primeiro ponto, né? A equipe, ela já estava engajada no sentido de, olha, Rafael, a gente não tem um processo muito bem definido, então, como que eu vou me comprometer com você a ter uma entrega mais rápida desse processo se o cliente ele não manda a documentação antes, ou se ele manda da forma que ele quer, não tem muito bem estruturado. Então, a equipe estava também muito engajada de cliente, comece a utilizar a área do Nimbo Docs, comece a enviar isso de forma digital que vai ser benéfico para você. Você que vai ser o maior beneficiado em tudo isso, em receber a informação com antecedência. Então, o que nós passamos a princípio foi um manual por e-mail, não um manual, um comunicado bem explicativo, mostrando, olha, a partir de agora vai ser dessa forma, nos envie porque você vai ter esses benefícios, então vamos estar mais próximos de vocês com isso. E a aceitação foi boa, foi até assim, como a gente pode dizer, foi uma surpresa que nós tivemos. Tivemos um pouco de resistência, sim, no começo, é normal, para os clientes que são tradicionais, estão há 20 anos mandando documento via malote, o cara vai falar, poxa, eu não quero mandar por tecnologia, para mim tá bom assim. Mas, com isso, com essa remessa de documentação, ser online, a gente ter essa redução no prazo de envio, a gente conseguiu ficar muito mais próximo do cliente. Então, agora a gente consegue fazer reuniões mais rapidamente, a gente consegue ter reuniões que antes a gente não tinha com esses clientes, porque o processo de fechamento demorava. Então, chegava lá no dia 20, estava mandando a contabilidade para o cara. Já estava quase a ponto de virar de novo o mês. Então, por que eu ia marcar uma reunião no fim do mês? Agora não, agora dia 10 está tudo fechado, bonitinho, a gente consegue fazer a reunião com o cliente. Então, a gente conseguiu, de fato, estar mais próximo dele com essa cultura que nós aplicamos aqui internamente. E essa cultura é muito legal, né? Porque eu geralmente faço uma analogia muito pobre, porém faz muito sentido, que é a seguinte: quando você vai ao médico, você não vai falando para ele qual remédio ele tem que te receitar. Você espera e você escuta o especialista te indicar o que você precisa para você ficar curado. A mesma coisa acontece na contabilidade. Vocês falam para o cliente de vocês aquilo que eles precisam fazer para que a empresa deles seja uma empresa que vá mais longe, que cresça, que tenha uma perspectiva maior com relação a crescimento. Então, não adianta vocês quererem, vocês botarem uma ferramenta para rodar, o cliente falar que não quer e a contabilidade aceitar. Isso você não fez, então eu te parabenizo muito por isso, porque isso é uma parada muito legal de ser feita. Isso tem que ser muito divulgado. Só fazendo um adendo, aproveitando o que você está falando, eu gosto muito de uma frase que é: ninguém gosta daquilo que não conhece, ou que não sabe que precisa. Ele precisa enxergar que, de fato, ele vai gostar daquilo. Então, é normal ter resistência, mas testa um pouquinho o cliente e me fala, depois de 2 meses que a gente estiver nesse modelo, que você vai ver que você realmente precisava disso, que você gosta disso.
E foi um pouco do que aconteceu com você em relação ao Docs, né? Então, acho que é um baita exemplo e, assim, desistir jamais. Se você identificou um problema e você contratou uma ferramenta, se ela não for aplicada, a falha não é da ferramenta e a falha não é do cliente. A falha é sua, porque você não foi perseverante o suficiente para colocar isso para rodar e chegar até onde você queria. E aí é muito bom você compartilhar um pouquinho de como você foi bem sucedido nisso. Tem outro ponto que chamou muito minha atenção, que foi na parte do seu ganho com a migração de um sistema de controle de obrigações para o do nível obrigações, né? E você falou que no envio de guias você teve muito ganho de produtividade, você teve maior agilidade, mas existe um benefício que, acredito eu, seja o maior de todos, que é o encantamento do cliente e a satisfação do cliente, porque você parou de entregar aquelas obrigações próximas do prazo, você entregou com uma antecedência muito grande e você deu para o seu cliente uma margem maior para que ele conseguisse fazer com que essas obrigações fossem cumpridas de fato. Isso gerou para você algum outro tipo de benefício? O cliente enxergou de alguma forma? Como é que o que isso representou para a rotina da sua empresa contábil como um todo? Sim, primeira coisa, estamos implantando isso também, até nos dias atuais, de a equipe poder conhecer o trabalho dos outros colegas. Como a gente estava sempre apagando incêndio, né, mandando a guia sempre muito próximo ao vencimento, já estava virando o mês e o cara tinha que fazer de novo a mesma coisa. Agora, com essa automatização, esse ganho de produtividade que a gente teve, o primeiro benefício que nós tivemos foi interno. Então, eu consigo direcionar as pessoas para fazerem outras atividades, para conhecer o que o outro colega faz. Então, para a pessoa ter um crescimento dentro do escritório, falar, poxa, hoje eu estou aqui na área fiscal, eu sou um assistente fiscal, mas eu estou conhecendo o que a contabilidade faz, ou estou conhecendo o que o pessoal do societário faz. Então, esse foi o primeiro ganho que nós tivemos, com a produtividade. A segunda situação foi o cliente. Então, eu tive vários feedbacks, e isso eu venho tendo mês a mês de produtividade, de rapidez. Então, o cliente que recebia a guia dele lá no dia 18, 19, hoje ele está recebendo no dia 5, ele fala assim, poxa, Rafael, legal que você está me mandando a guia agora com antecedência, que eu já consigo provisionar o meu fluxo de caixa para saber quanto de dinheiro que eu vou ter que ter lá no dia 20. Então, assim, os benefícios, eles foram, eu diria que, não sei se a palavra certa, imensuráveis, mas que o pessoal está extremamente feliz aqui internamente do escritório de ter esse ganho de produtividade. Os clientes também estão mais satisfeitos de receber as documentações com antecedência. Isso, para mim, é o primordial. A gente preza muito aqui pela qualidade na entrega, né? O cliente ele tem que se sentir satisfeito conosco e a equipe também. A equipe tem que saber o que ela tem para fazer. Hoje, eles sabem exatamente o que eles têm para fazer no mês inteiro. Chega no dia 1º, eles tiram um relatório do nível obrigações. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso até tal data. E eles vão me pontuando. Falar, Rafael, amanhã eu já vou concluir a atividade que era para eu concluir só no dia 15. Então, eles vão dando esse feedback para a gente. Isso é extraordinário. Isso é ser cientista da riqueza, de fato, de algo, né? E uma coisa muito legal, você falando tudo isso, é que assim, a gente tem aqui dentro do Nibo o nosso manifesto, né? A gente fala que 2.000 empresas quebram todos os dias no Brasil, os empresários precisam de ajuda e os bons contadores são a solução. E você está mostrando para a gente, na prática, o que é ser um bom contador, então eu te parabenizo por isso, agradeço imensamente você ter topado fazer o seu seminário com a gente, você ter colocado para todo o nosso público poder ter colocado toda a sua expertise para o nosso público poder entender de que forma eles conseguem fazer, se desenvolver e melhorar, né? A tsunami está chegando, essa tsunami vai varrer todas as pessoas que estão nessa zona de risco e que não estão se movendo para conseguirem escalar e chegar no topo. Você já está começando a dar os seus passos de escalada, então eu sei que o topo está chegando cada vez mais próximo para você, parabéns por isso. Queria agradecer, né, imensamente a sua participação e falar que para a gente foi uma honra contar contigo aqui. Eu agradeço muito pelo convite, é um prazer, eu acho que quando a gente compartilha as boas histórias que nós temos com outros colegas, a gente só tem muito a agregar, né? A gente tem uma cultura muito forte aqui internamente de que os outros colegas, eles não são inimigos, eles são os nossos amigos, a gente tem que compartilhar e trocar conhecimento. Poxa, tem muita empresa aí, então tem trabalho para todo mundo, vamos nos ajudar que a gente só tem a crescer a nossa profissão, a gente tem que ser unido, né? Como você disse, o tsunami está chegando, se a gente não se unir e aderir a essas mudanças, a gente vai ficar para trás.
Então, agradeço imensamente, a Contab está sempre à disposição aí para o que for necessário. Rafael, obrigado. É exatamente isso, eu penso da mesma forma que você. Para você que está assistindo a gente e você ainda não faz a menor ideia do que é a jornada do contador, aqui embaixo tem um linkzinho onde você pode assistir um vídeo que o nosso CEO, Gabriel Gaspar, fez falando sobre o que é a jornada. E para quem ainda não fez o quiz, para quem não sabe o que é a jornada, a gente também vai disponibilizar um outro link aqui embaixo para você poder fazer a sua jornada do contador e saber em que pé da montanha você está. Beleza? Então, mais uma vez, obrigado por vocês terem assistido. Vejo vocês em breve. Um abraço e vamos juntos.